Amém, queridos. Sem mais delongas, vamos à palavra dessa noite. Nós estamos dando início hoje, então, a essa série de mensagens desvendando a Kryptonita, né? Quantos já estão com o seu livro aí? Levanta a mão. Quantos já tem o livro Kryptonita? Se você ainda não pegou o seu livro, ele já está com o teu supervisor, tá bom? É só você chamar o teu supervisor e pedir para ele, porque nós já entregamos, acho que talvez tenha um ou outro supervisor que ainda não pegou, mas ele vai pegar para estar entregando para vocês, tá? Nesse tempo nós vamos refletir sobre a mensagem desse livro. Aliás, nós vamos ter uma série de reflexões, além da série de palavra, que vai se alongar por todo o mês de abril. Na semana que vem, aliás, essa semana agora, vai ser uma semana intensa de leitura. Nós vamos estar trabalhando em cima do livro. Depois nós teremos uma semana, só os supervisores estarão fazendo os devocionais em vídeo, dentro do nosso grupo de supervisores. Depois os líderes de célula, eles estarão também fazendo os devocionais dentro dos seus grupos, junto com o supervisor. E por fim, na última semana de abril e pegando um pedacinho ali da primeira semana de maio, todas as pessoas que participam da célula também estarão reproduzindo o seu devocional dentro dos grupos. Então a ideia é que toda a igreja reflita. O livro ele é autoexplicativo, na verdade ele é muito didático. Ele está dividido em 4 partes, onde fala-se principalmente sobre as características da Kryptonita, e ele termina, né, nós vamos terminar o mês de abril com o último bloco do livro, que é vencendo a Kryptonita, ou seja, como vencer aquilo que muitas vezes tem gerado desânimo, tem tirado as nossas forças. Então, com certeza vai ser uma jornada muito, muito abençoada. Gente, o livro custa R$55 na livraria e nós conseguimos ele a R$20. R$20 é um preço muito em conta. Então, por isso que nós aconselhamos todos vocês a adquirir o livro, fazer os devocionais junto conosco, porque sem dúvida vai ser uma bênção. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Eu quero começar então falando um pouquinho sobre a nossa ideia. Obviamente que você sabe que Kryptonita se origina do filme ou da história em quadrinhos do Super-Homem, né? E talvez alguém pode perguntar, agora nós vamos conversar aqui sobre o Super-Homem? Não, nós vamos conversar sobre a palavra de Deus, mas também nós vamos usar o Super-Homem, que é um personagem, né, da história em quadrinhos tão conhecido, para nos ajudar a entender um pouquinho melhor o que é a Kryptonita. Então, nós temos algumas características muito parecidas com o Super-Homem, né? Nós temos, por exemplo, um tipo de força dentro de nós, que quando nós realmente começamos a viver os propósitos de Deus, é como se, sabe, quando o Superman, ele tira aquela roupa, e quando de fato ele se torna o Super-Homem, é como se existisse algo em mim e em você exatamente assim. De repente nós estamos vestidos de um tipo de vida que não é a nossa essência, nós estamos vestidos de um tipo de vida que não representa tudo aquilo que Deus sonhou ao nosso respeito, mas como muitas vezes lá no filme o Clark Kent, né, ele tira aquela roupa e de repente ele mostra uma outra roupagem. Que roupagem que é essa? É a roupagem do Super-Homem, daquele homem que veio de Krypton, daquele homem que tem superpoderes, daquele homem que tem características diferentes da maioria de todas as outras pessoas, e nós somos exatamente esses homens também. Dentro de nós existe uma essência de poder, de graça, de sabedoria. Dentro de nós existe algo que veio do nosso planeta diferente, que no caso não é Krypton, mas o nosso planeta é o reino de Deus. Nós somos o fruto do reino de Deus, nós somos o fruto da graça que superabundou sobre as nossas vidas. Então sim, há características de super-homem sobre nós. Quando você lê o Novo Testamento, por exemplo, a Bíblia fala que um dia o apóstolo Paulo foi pegar alguns gravetos para colocar ali na fogueira, e quando ele pega aqueles gravetos e vai colocar na fogueira, vem uma cobra e pica o braço de Paulo, e todos ali achavam que agora esse homem está morto, agora de fato esse homem
ele vai sofrer todas as consequências. Eles estavam ligando aquela percepção ao suposto pecado, porque o navio quase afundou, mas o fato é que Paulo não morreu, e aqueles homens começaram a perceber, tem alguma coisa diferente com esse homem, que nem mesmo a cobra é capaz de levá-lo à morte, ou nem sequer sentiu a picada da cobra. Por quê? Porque havia ali um homem de Deus, revestido de autoridade. Aquele homem estava vivendo aquilo que a sua essência chama viver uma vida sobrenatural. E a nossa essência é a essência de uma vida sobrenatural. Por isso, nós caminhamos pela fé. Por isso que nós enxergamos o mundo diferente daquilo que as pessoas enxergam. Então, o super-homem, ele veio de outro lugar, nós também viemos, nós temos a origem celestial, nós somos conectados com o reino de Deus. Mas muitas vezes o que a gente percebe é que, apesar de entendermos isso, que nós temos um chamado de Deus, que o Senhor nos abençoou com tão grande graça, que o Senhor liberou sobre nós poder e autoridade, basta muitas vezes um problema, uma luta e nós vamos à lona. Basta uma dificuldade, muitas vezes nós começamos a retroceder ao chamado que Deus tem para as nossas vidas. E hoje eu queria ajudar você a redescobrir as forças desse super-homem, dessa super-mulher que existe dentro de você. Não no sentido vaidoso da palavra, de sermos mais ou maior do que alguma pessoa, não. Mas sim de reconhecer o poder e a graça de Deus que estão sobre a nossa vida. Afinal de contas, como super-homem, nós também temos as mesmas características. Ele lutava contra o mal, nós também lutamos contra o mal. Ele se posicionava frente às adversidades, aqueles que queriam fazer mal às pessoas. Nós também nos posicionamos frente às adversidades e àqueles que querem fazer mal a esse mundo. Nós somos aqueles que vieram para ser o sal, diga comigo, ser o sal, ser a luz desse mundo. Então há uma característica de Superman sobre a sua vida. Só que nós precisamos redescobri-la, porque muitas vezes nós nos esquecemos desse chamado. Nós também vemos, no filme, na história em quadrinhos, que o super-homem, ele recebia forças todas as vezes que ele olhava para o sol. E essa é uma outra característica nossa com o nosso Deus, porque a palavra do Senhor fala da estrela da manhã, a palavra do Senhor fala do sol que brilha ao meio-dia, ou seja, é o Senhor que libera força sobre nós. Todas as vezes que olhamos para o sol do meio-dia, todas as vezes que reconhecemos Ele é a estrela da manhã, ou seja, nós também somos abençoados, nós também somos fortalecidos, nós também somos cheios da graça. Mas só tem uma coisa que pode tirar a força do super-homem, que é a criptonita. Diga comigo, criptonita. Então, semelhantemente, nós também temos uma criptonita. E a criptonita é a única responsável, muitas vezes, por gerar fraqueza, por desestimular a vida de algumas pessoas, por enfraquecer esse homem forte, essa mulher forte que existe dentro de você. Foi a criptonita que muitas vezes fez com que aquele super-homem se tornasse uma pessoa fraca, O super-homem, na história que nós estamos falando, ele é evidentemente oriundo da história em quadrinhos, mas a verdade é que a criptonita ela é bem real. Nós estamos falando de uma história em quadrinhos, mas a criptonita ela é bem real e ela muitas vezes tem tirado muitas pessoas da presença de Deus. O que é a criptonita e como que ela tira as nossas forças? Isso é o que nós veremos ao longo do mês de abril, em todas as nossas ministrações, em toda essa série, na leitura do livro, você vai começar a perceber aquilo que realmente tem o poder de enfraquecer a sua vida, aquilo que muitas vezes gera desânimo, aquilo que muitas vezes distancia o meu e o seu coração da presença de Deus. E hoje nós precisamos trabalhar uma principal característica, eu creio que essa talvez vai ser a base de toda a nossa reflexão ao longo dessas semanas. Nós precisamos pensar que a criptonita ela tem uma vantagem sobre a nossa vida, e assim também a criptonita tinha uma vantagem sobre a vida do super-homem, é que ela era difícil de ser reconhecida. Muitas vezes o super-homem ele não era exposto à criptonita assim visivelmente,
ela estava muitas vezes escondida. Ela estava muitas vezes em um lugar que ele não imaginava que estivesse, e é nesse lugar que muitas vezes o super-homem foi surpreendido e ele começou a enfraquecer, até perder completamente as suas forças. O que eu estou querendo dizer é que na nossa vida espiritual também é assim. A criptonita, ela não é visível, até porque você, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, certamente, se você soubesse que a criptonita estava em um local determinado, provavelmente você passaria longe dela. Mas o fato é que tanto o super-homem quanto nós somos surpreendidos por criptonitas escondidas, por elementos que muitas vezes nos surpreendem, tirando e até minando todas as nossas forças, nos levando para um lugar de fracasso, um lugar onde as nossas forças são minadas e que muitas vezes nós acabamos até esfriando a nossa fé. Muito bem, o propósito desse tempo vai ser identificar, vai ser revelar, vai ser expor a criptonita para que ela não possa anular o poder de Deus que está sobre a nossa vida, tanto individual quanto coletivamente. Eu queria ter um tempo de oração, eu queria que você curvasse a sua cabeça, para que a gente pudesse orar nesse momento, para que a gente pudesse preparar o nosso coração para esse tempo. Pai, eu quero orar pela minha vida e pelos meus irmãos, quero pedir ao Senhor agora que possa trazer sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, tudo aquilo que o Senhor tem para falar ao longo desse tempo, Pai. Sim, Senhor, comece desde já a revelar o homem, a verdadeira identidade de um homem forte que está dentro do coração de cada um, de uma mulher forte, mas que muitas vezes, pelos empecilhos, pelas lutas, pelas adversidades, tem se enfraquecido na fé. Senhor, ajuda hoje, Senhor, esse homem, essa mulher, a se posicionar no verdadeiro lugar que Deus o chamou para estar. Pai, que hoje haja força suficiente para que a manifestação da graça e do Espírito Santo seja visível na vida dos teus filhos e eles possam se alegrar por tudo aquilo que o Senhor tem feito e ainda fará. Revela sobre nós o verdadeiro super-homem, as super-mulheres que existem dentro de cada um aqui a fim de viver os propósitos do Senhor para essa vida em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero começar com uma primeira pergunta e essa pergunta é: o que está roubando a nossa força? Eu creio que essa é uma pergunta chave para a nossa reflexão, porque muitas vezes nós nos pegamos em situações onde somos surpreendidos. Como eu acabei de falar, a grande vantagem da criptonita sobre a nossa vida é que ela é sutil, é que ela muitas vezes é difícil de ser reconhecida. E então nós começamos a viver uma vida muito distante daquilo que Deus sonhou. Então nós começamos a nos acostumar com a mera religiosidade. Nós começamos a pensar, tá ótimo, eu já frequento uma igreja, tá ótimo, eu já frequento uma célula, eu de vez em quando abro a Bíblia. E eu posso até dizer, é verdade que se você frequenta uma célula, se você frequenta uma igreja, se você abre a Bíblia de vez em quando, mesmo sendo isso, no meu ponto de vista, algo muito pequeno, mesmo assim você está acima da média da grande maioria das pessoas na sociedade. Mas assim, eu penso que não tem problema de nós iniciarmos de uma forma talvez até pequena, no sentido daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, experimentando por partes, em cada estação, aquilo que Deus vai fazendo, mas o nosso grande problema está em se acostumar. O grande perigo, a grande criptonita, que pode nos surpreender em algum momento das nossas vidas, é o costume, é a religiosidade vazia, que faz com que você cumpra rituais, que faz com que você talvez não tenha fome, que faz com que eu e você não tenhamos sede, não fiquemos empolgados mais com a palavra de Deus. Então a gente vai se acostumando com esse ambiente, sem perceber, às vezes, tem uma criptonita ali. Sem perceber, às vezes, tem alguma coisa que está minando a nossa força. Então, nós temos energia para tudo, mas
quando se fala de um tempo na presença de Deus, quando se fala de um tempo com o Senhor, quando nós somos chamados para viver os seus propósitos santos nessa terra, cumprir aquilo que Deus nos chamou a fazer, então parece que abate sobre nós um desânimo. Eu quero dizer para você que isso pode ser um grande sinal de criptonita, porque algo sempre está roubando as nossas forças, de modo que percebemos que muitas vezes não estamos vivendo como filhos do Senhor, não estamos vivendo como aqueles que realmente são chamados para ser o sal, para ser a luz, somos chamados para reinar, somos chamados para governar. A palavra fala, o Senhor nos chamou como cabeças e não como cauda, ou seja, o Senhor, Ele tem algo, um sonho, um projeto para mim e para a sua vida, mas que muitas vezes Ele fica de lado, porque eu vou enlatar o meu chamado, eu acho que está muito bom assim, eu faço do jeito que melhor me agrada, e algumas pessoas até se orgulham de dizer, eu estou fazendo o que eu posso. E você pode até estar fazendo o que você pode, mas isso não significa que você está fazendo aquilo que Deus te chamou a fazer. Então não é motivo de orgulho nenhum nós fazermos aquilo que nós podemos, porque isso muitas vezes revela somente um coração que está acostumado, ou que muitas vezes consegue ir até o seu limite físico, o seu limite individual, quando nós, na verdade, começamos a perceber que andar com o Senhor libera sobre nós novos limites. É como um jogo de videogame, sabe? Humanamente falando, você está bloqueado em uma fase, você realmente tem um limite. Mas quando começamos a caminhar no propósito do Senhor, quando começamos a lembrar daquilo que Ele nos chamou a ser, a fazer e a viver nesse tempo, nessa terra, então novas fases são liberadas. E você consegue enxergar potenciais novos. E você consegue muitas vezes ver o quão precário era aquela vida na primeira fase, onde você se acostumou, e alguns até infelizmente acabaram morrendo. E eu coloquei uma outra frase que está lá no livro, né, onde o John Bevere, ele diz, já que somos filhos de Deus, não deveríamos ter uma vida extraordinária? Pense sobre essa frase. Eu e você somos filhos de Deus. A Bíblia diz que quando somos filhos, então a nossa natureza ela é diferente, ela é uma natureza divina. A Bíblia diz que quando somos filhos de Deus, então nós somos revestidos pelo seu amor. Nós somos cheios de alegria, nós somos cheios de paz. Há um poder sobrenatural de Deus que invade a nossa vida. Nós podemos desfrutar de saúde, de prosperidade. Nós podemos andar em um lugar seguro. Sabe, isso é ser filho de Deus. Isso é experimentar a graça do Senhor. É desfrutar de sabedoria, é desfrutar do entendimento, é ter a pureza, ou seja, todos os filhos de Deus recebem sobre si os atributos celestiais. Mas essa pergunta, ela é ótima para nos fazer pensar, se somos os filhos de Deus, por que não estamos vivendo uma vida extraordinária? Por que é que nós nos acostumamos com viver uma vida que não corresponde sequer a 5% daquilo que Deus nos chamou a viver e a fazer nesse tempo? Quando olhamos para homens como Paulo, quando olhamos para os apóstolos, aqueles que foram mártires pela fé, quando olhamos para a igreja primitiva, quando olhamos também para os reformadores, quando olhamos para a história e vemos tantos homens que, a despeito daquela música que nós cantamos, né, que nós cantamos não hoje, mas cantamos sempre, né, que gastaram as suas vidas aos pés do Senhor, e não investiram não, porque lá em Hebreus 11, a Bíblia fala que nenhum deles recebeu recompensa, ao contrário, todos eles estavam apontando para o alto e vendo uma cidade celestial. Eles não estavam preocupados com a recompensa terrena, eles não fizeram para receber em troca, como a Flávia também muito bem colocou aqui, na hora dos dízimos das ofertas. Não é porque eu vou ofertar, que eu vou dizimar, que eu vou receber a recompensa disso. Não, o coração deles quando se entregava, seja para qual tarefa fosse, seja para qual missão fosse, tinha a ver com o desejo celestial de viver
aqui na terra aquilo que Deus projetou lá do céu. E é isso que a oração do Pai Nosso nos faz pensar, que seja aqui na terra como é no céu. O Senhor não pensou algo para mim e para a sua vida, onde depois, lá nas nuvens, com os anjos, viveremos. Não, tudo aquilo que Deus pensou sobre nós a respeito de vitória, a respeito de uma vida abençoada, a respeito de uma vida diferente daquilo que nós temos visto na sociedade, tem a ver com o hoje, e não com o amanhã. Não é algo celestial, não é algo que você vai ver quando estiver lá nas nuvens. Não, não é isso. É para hoje. Viver uma vida extraordinária com Deus é para hoje. Você pode dizer isso comigo? Vamos dizer juntos? Viver uma vida extraordinária com Deus é para hoje. É para hoje, gente. Não é para o futuro. Não é para o céu. Deus te projetou com tudo aquilo que você precisa para viver hoje, nesse tempo, todos os seus sonhos, todos os projetos dele para a sua vida, para poder, de fato, sentir a manifestação do Espírito Santo. Mas, às vezes, sendo sincero, o que a gente percebe é que nem o povo de Deus está se apropriando das bênçãos eternas, nem o povo de Deus está vivendo como aqueles que foram chamados para ser sal, luz, para fazer a diferença. Nem nós muitas vezes estamos percebendo que é para hoje, que é para agora, que é para esse tempo, que é para as nossas vidas, porque lemos a Bíblia e falamos: ah, pastor, isso é ótimo, né? Mas eu não sou Paulo. Ah, Senhor, pastor, isso é maravilhoso, mas eu não sou Pedro, eu não faço parte dos apóstolos, eu não sou igual aos profetas. Entenda, querido, esses homens eram homens como eu e você. A única diferença entre nós e esses apóstolos, e esses profetas, esses homens e mulheres de Deus que nós encontramos nas Escrituras tem a ver com atitude. E eles tinham uma atitude muito visível nos seus corações, a atitude de entrega, de reconhecer que eles eram chamados para viverem algo sobrenatural em suas vidas, e eles não estavam realmente se importando com aquilo que iam pensar sobre eles, com aquilo que iam falar a respeito deles. Antes, como diz a palavra de Deus, importa obedecer a Deus do que aos homens. E era esse o sentimento dos seus corações, obedecer a Deus. Viver o chamado de Deus, independente do que aquilo que as pessoas estão falando para você. Ah, tome cuidado com o radicalismo. Ah, não fica tanto assim se envolvendo com a igreja. Ah, cuidado, não precisa de tanto também. Precisa sim. Na verdade, tudo que nós fazemos ao Senhor ainda é muito, muito pouco, se comparado àquilo que realmente gerações sérias fizeram. Entregaram a sua vida por completo ao Senhor, reconheceram, como o apóstolo Paulo reconheceu: estou crucificado com Cristo, já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse poder foi o que tornou ele um homem diferente na sociedade. E reconhecer isso, irmãos, é para poucos, eu reconheço. Porque poucas pessoas têm ousadia e coragem de entrar nesse lugar, de dizer: já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim, porque isso significa renúncia. Mas nós queremos a zona de conforto, nós queremos o evangelho light, nós queremos assim, fazer da igreja o clubinho social, onde nos encontramos e é tudo legal, tem os amigos, é gostoso, mas é sério. É maravilhoso, sim, concordo. Eu mesmo desfruto muito dessa comunhão abençoada que Deus tem nos dado. O Senhor tem nos dado grupos aqui de homens, de mulheres, de adolescentes, de crianças, enfim, em todas as idades. Nós temos desfrutado dessa comunhão e é maravilhoso. Mas é sério, não é clube, não é só encontros sociais. Nós temos propósito em cada célula,
Nós temos propósito em cada encontro, mesmo que seja um churrasco, que é uma maravilha também. Mesmo que seja um churrasco, mas é um lugar de comunhão, onde muitas vezes ali falamos da palavra, compartilhamos testemunho, declaramos como Deus tem abençoado a nossa vida, o que o Senhor está fazendo na história de um, na história de outro, e é isso que enche a igreja de vigor. É isso que faz com que nós saiamos desse lugar, da zona de conforto. Então a grande pergunta é, nós temos brilhado nesse mundo? Nós temos brilhado como os apóstolos brilharam? Quando você chega no seu trabalho, quando nós chegamos na reunião da família, quando nós estamos fazendo negócios, as pessoas olham para nós e falam, ele é diferente? Tem algo nesse homem, tem algo nessa mulher. Esse brilho da glória de Deus é o que fez dos apóstolos, dos discípulos, pessoas distintas na sociedade. Pode ter certeza que não era só pelos poderes sobrenaturais, não era só pelos milagres, tudo isso era apenas parte, mas aqueles homens foram mudados, aqueles homens foram transformados, aqueles homens saíram do fútil legado que os seus pais o haviam dado a eles para viver a glória de Deus sobre as suas vidas. E é maravilhoso encontrar pessoas que têm a glória de Deus sobre o seu coração, porque são pessoas diferentes. Quando você conversa com pessoas, eu pelo menos, talvez em 1 ou 2 minutos de conversa eu já consigo saber se tem glória de Deus. A gente às vezes fala nas nossas reuniões de líderes sobre tipos de conversas que a gente encontra. Tem pessoas fúteis ao ponto de que em um encontro só sabem falar de coisas. E se encontram com as pessoas e então, comprei isso, comprei aquilo outro. Sabe, há uma futilidade tão grande na conversa dessas pessoas que é desanimador. Mas também tem conversas que são piores ainda, que são aquele tipo de conversas onde pessoas falam de pessoas. Ah, como é chato. Você já viu esse tipo de conversa? Você está numa roda, você está num ambiente que muitas vezes pode ser o lugar que Deus escolheu para que a graça dele possa se manifestar, mas pessoas gastam o tempo falando de pessoas. E muitas vezes fofocando, muitas vezes falando mal, porque é sempre assim, né? Numa roda de conversa a gente fala mal dos outros e bem de nós. Quanto nós somos bons, quanto nós somos legais, e o quanto as pessoas são ruins. Sabe, é um ambiente podre, tóxico, mas também tem rodas que são incríveis, que você chega e você é inspirado, e as pessoas falam, e até lágrimas caem dos nossos olhos, porque são testemunhos, porque são vitórias, porque são vidas sendo geradas no sobrenatural, e é tão incrível quando isso acontece. E o nosso sonho é que nós, o povo de Deus, possamos vencer a futilidade das conversas sobre coisas, da conversa sobre pessoas e começar a entrar nas conversas sobre o reino celestial do Senhor. Falarmos sobre aquilo que Deus tem feito, falarmos sobre as vitórias do Senhor. Isso impacta a vida das pessoas, então alguém vai olhar para você e vai falar, ele é diferente. Porque ele não está aqui somente para falar mal, ele não está aqui só para murmurar, só para reclamar, só para dizer os motivos pelos quais ele não está vivendo tudo aquilo que ele sonhou. Não! É alguém que está ali, não importa o que esteja passando, lutando contra as adversidades, mas perseverando no Senhor. Perseverando. E a sua perseverança é o seu testemunho, e o meu testemunho, o seu testemunho, é muitas vezes o combustível que as pessoas ao nosso redor precisam para viver uma vida vitoriosa. Mas quando a criptonita invade a vida de algumas pessoas, tudo que nós temos é palavras que não edificam, tudo que nós temos é apenas tribulações, lutas, adversidades, mas que não falam sobre as vitórias que Deus tem gerado em nossas vidas. Eu quero continuar aqui
aqui é um texto de 1 João, onde a Bíblia diz, porque neste mundo nós somos como Ele. Deus nos chamou para viver como Ele nesse mundo. E você vai com certeza relutar no seu coração e dizer como? Sabe, nós somos os filhos de Deus. E assim como o Senhor legou a autoridade sobre o seu Filho Jesus Cristo, Ele também legou a autoridade sobre nós, para que nós possamos viver como Ele viveu. Para que nós possamos ser o exemplo como Ele foi o exemplo. Então o nosso parâmetro é o parâmetro de Deus, é o parâmetro do Filho de Deus. Nós precisamos ser como Ele. Nós precisamos tê-lo como a nossa maior inspiração, como o nosso maior anseio, ser e viver como Ele sonhou para as nossas vidas. Agora, essa pergunta é para nos fazer pensar um pouquinho. Por que não estamos vendo os atributos divinos na igreja em nível individual e coletivo? Por que não estamos vendo? Por que às vezes nós nos contentamos também com tão pouco daquilo que Deus tem sonhado para nós? Por que não temos visto um avivamento sendo tocado por todos os 4 cantos desse mundo? É verdade que estamos vendo avivamentos em muitos lugares. Recentemente agora tem se falado muito sobre o Egito. Eu acompanho um pastor no Egito e realmente é algo extraordinário que está acontecendo lá nesse momento, a quantidade de muçulmanos que estão entregando a sua vida para Jesus, reconhecendo Jesus como o seu Salvador. Mas você já imaginou se isso fosse por toda a terra? Se em todos os lugares as pessoas começassem a entender o verdadeiro propósito da sua vida? E essa é uma pergunta que talvez nos leve à reflexão mais importante, que é o propósito da nossa vida. Por que não estamos vivendo aquilo que Deus nos chamou a viver? Porque talvez não estamos vivendo o propósito. Eclesiastes diz: há tempo para todo o propósito debaixo do céu. A Bíblia não diz que há tempo para todas as coisas. E hoje nós vivemos nessa loucura da nossa agenda, e nós queremos abraçar o mundo, e nós queremos fazer tudo ao mesmo tempo, e nós estamos muitas vezes realizando mais do que o tempo nos permite, e muitas vezes isso faz com que nós nos esqueçamos do nosso real chamado, do propósito de Deus para a nossa vida. Porque não há tempo para todas as coisas, há tempo sim para todos os propósitos debaixo do sol. E um dos motivos pelo qual nós não estamos vendo os atributos divinos na igreja, em nível individual e coletivo, é isso que está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 11, queria que você acompanhasse comigo. Texto conhecido que eu sempre falo sobre ele na ceia também, e eu não falei hoje, porque justamente eu estaria ministrando em cima desse versículo. A palavra fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E agora o verso 30 diz: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. A Bíblia está dizendo a razão porque existem pessoas fracas, doentes. Em outra versão aqui, o dormem, ele morrem, literalmente morrem. Tem pessoas que estão dormentes, tem pessoas que estão fracas na fé. E qual é a razão? A razão é: não estamos examinando a nós mesmos. Esse autoexame foi algo que Paulo propôs aqui para a igreja de Corinto, trazendo a eles o entendimento de que a falha no autoexame pode gerar fraqueza espiritual. A incapacidade também de discernir o corpo gera fraqueza espiritual, mas eu quero me ater a esse primeiro ponto, autoexame. Como eu disse, talvez muitos de nós, ou em muitas rodas, há uma predisposição muito maior para que as pessoas
falem de outras pessoas. Mas quantos de nós temos coragem de olhar no espelho e realmente detectar aquilo que está errado em nós? Nós temos uma predisposição muito maior para fazer um julgamento do que para fazer um autoexame. Mas o que a Bíblia diz que gera fraqueza na vida das pessoas é que elas não estão se autoexaminando. Porque nós queremos diagnosticar o problema do outro, nós queremos dar o palpite naquilo que as pessoas deveriam ser, naquilo que as pessoas deveriam fazer, nós queremos nos intrometer na história dos outros, quando na verdade nem a nossa própria vida está sendo vivida do jeito que Deus sonha. E o autoexame é exatamente isso, é reconhecer como o salmista Davi, ele teve coragem. E são poucas pessoas que têm a coragem de fazer o que Davi fez. Quando ele chegou diante do Senhor, ele falou: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e livra-me do caminho eterno, da morte eterna. Essa é uma palavra de ousadia, essa é uma frase de coragem. Vê se há em mim algum caminho mau. Isaías, quando ele, ali no capítulo 5, quando ele detectou o poder e a fúria e a ira do Senhor, ele gasta quase todo o capítulo 5 para dizer: ai das nações, ai das pessoas que por algum motivo se rebelam contra o Senhor. E são muitos ais que Isaías declara lá no capítulo 5, mas a Bíblia diz lá no capítulo 6 que no ano da morte do rei Uzias, era ele que agora se encontrava naquele lugar, e ao invés de agora dizer ai das pessoas, ele diz: ai de mim, porque sou homem impuro, habito no meio de um povo de impuros lábios. Porque quando nós nos defrontamos com o Senhor, quando nós reconhecemos que não é sobre diagnosticar o problema de pessoas, mas é sobre diagnosticar o nosso próprio problema, então nós teremos que fazer como Isaías fez: ai de mim, Senhor, ai de mim. E esse é o autoexame que falta muitas vezes no nosso coração, para que nós possamos começar a eliminar a criptonita, ou seja, aquilo que enfraquece as nossas vidas. Tem gente sendo enfraquecido na sua fé, enfraquecido na sua jornada cristã, enfraquecido nas suas concepções com respeito a princípios, com respeito a valores, com respeito à família, mas é porque não tem feito autoexame. Paulo estava dizendo aqui: examinai-vos. E esse examinai-vos era justamente para que você não seja encontrado sem forças, desanimado, para que você não se torne, como ele diz, é a razão porque há entre vós fracos, doentes e não poucos que dormem. A palavra do Senhor em Hebreus diz: desperta, ó tu que dormes. E esse despertar não é um acordar, embora se eu pudesse falar aqui agora, eu falaria: acorda quem está do seu lado aí, que eu estou vendo alguns cochilando aí. Dá uma olhada aí se tem alguém cochilando do seu lado. Fala para ele esse versículo aí: desperta tu que dormes. Irmãos, como é importante um despertar do Senhor. Amém? Mas esse despertar é espiritual, daquilo que Deus quer fazer na sua vida. É tão legal quando você vê uma pessoa que vira a chave, não é verdade? A gente tem acompanhado aqui muitos testemunhos de pessoas que de repente vira a chave. E aí você via aquela pessoa que era manipulada pelo mal, a gente via aquela pessoa que era literalmente travada, né? Uma vez eu ouvi a frase de um pastor, achei muito interessante. O pastor falava assim, que tem gente que é tão travado, que parece que foi ungido com óleo de freio. E é isso mesmo, sabe? São pessoas que não desenvolvem todo o seu potencial celestial, não desenvolvem tudo aquilo que Deus os chamou para viver. E sabe, isso tem
levado pessoas ao fracasso, mas não é porque esse é o sonho de Deus. O sonho de Deus é que nós possamos viver uma vida de vitórias. A palavra dele mesmo fala que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Então tem uma vitória sobre a sua vida aí que tem sabor de mel. E essa vitória, ela precisa ser abraçada. Nós precisamos escolher essa vida de vitórias. Nós precisamos escolher essa vida de promessas. Mas tudo isso começa quando nós nos entregamos verdadeiramente a Ele. Quando nós começamos a discernir o corpo. Discernir o corpo é mais ou menos aquilo que eu falei quando eu estava aqui agora há pouco, falando sobre os nossos novos irmãos. É nos sentir na responsabilidade. Hoje, você que foi recebido aqui, você é uma bênção para essa casa. Mas você aumenta a minha responsabilidade. Você aumenta a responsabilidade dos nossos pastores, dos nossos supervisores, dos nossos líderes, porque nós queremos cuidar de você, porque nós queremos que você realmente tenha as experiências mais incríveis com o Senhor. E nós sabemos que a criptonita, ela vai tentar, muitas vezes, surpreender você. Provavelmente você vai chegar em lugares onde tem criptonita. Mas é ali naquele lugar onde você vai se lembrar da sua fé, onde você vai ter condições de, ao perceber o mal, aquilo que te enfraquece, de tomar uma decisão, de fazer uma escolha para a sua vida. O grande problema é que algumas pessoas encontram a criptonita, mas elas não fazem nada, elas simplesmente se permitem viver aquela vida de fracasso, que não é o sonho de Deus, que não é o projeto do Senhor para a nossa vida. E aqui nós temos a representação de pessoas que estão fracas, doentes, de pessoas que estão dormentes na sua vida espiritual, de pessoas que estão hoje indiferentes à fé. O salmista Davi também no capítulo 32, o rei Davi, olha o que ele disse: enquanto eu escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. A minha força foi se esgotando em tempo de seca. Essas são as palavras de um rei, gente. De um rei que podia viver tudo aquilo também que Deus sonhou para a vida dele, mas que em alguns momentos ele também teve os seus vacilos, ele também fracassou. E aqui ele estava falando sobre algo que provavelmente minava suas forças, algo que o deixava cada vez mais fraco. E o que era esse algo? Era a criptonita. Como eu disse, a vantagem da criptonita é que ela é sutil. A vantagem da criptonita é que muitas vezes nós não a enxergamos, ou nós muitas vezes subestimamos o poder que ela tem. E começamos a flertar com a criptonita. E começamos a brincar, e começamos muitas vezes a perder o temor, porque achamos que dá para viver assim, que dá para viver nessa vida de peca, se arrepende, peca, se arrepende, peca, se arrepende. Há limite para as coisas. É verdade, sim, que nós estamos no tempo da graça, mas do mesmo jeito que lá no Antigo Testamento a Bíblia fala que Noé ficava lá todos os dias falando: ei, entre na arca, vai cair água sobre a terra, ei, vem aqui, participem comigo, venham para esse lugar, o Senhor os está chamando. A Bíblia diz claramente que um dia as comportas do céu se abriram e veio água sobre toda a terra. Sabe por quê, irmãos? Porque há limite para a falta de temor humano. Em algum momento, a ira do Senhor se manifesta. E é por isso que nós não podemos ficar brincando de peca, se arrepende, peca, se arrepende. É verdade que nós continuamos pecadores. Eu dei a aula hoje no Integração sobre o batismo. E o meu maior desejo é que lá, no dia do meu batismo, eu também pudesse ser imerso às águas e de repente subir direto para o céu. Mas a verdade é que a gente sai da água
e os pecados não ficam na água. Expliquei isso hoje na aula de batismo para os irmãos. Essa é uma cultura mística, que algumas pessoas aprenderam totalmente errado. Mesmo saindo da água, depois nós continuamos sendo pecadores. Mesmo saindo da água, ainda existe em nós a mesma e velha e antiga inclinação para o pecado. E é por isso que nós vamos ter que buscar diariamente se santificar, fazer as escolhas corretas, vigiar. Nós vamos ter que sair da zona de perigo, da zona de risco. O pastor André, quando esteve com a gente, pregou sobre aquela questão da linha, e até a pastora Janaína relembrou para nós. Algumas pessoas, elas querem só saber onde está a linha, porque elas querem o tempo todo viver aqui no limite. Não, eu vou ficar aqui, porque aqui é a linha. Mas quem disse que a linha é só para você viver no limite? A linha ela é para ser enxergada e para que você possa passar longe dela. Você, melhor do que ninguém, conhece as suas fraquezas. Eu, melhor do que ninguém, conheço as minhas fraquezas. Então, nós, quando conhecemos as nossas fraquezas, nós sabemos que brincar com isso é criptonita, é chegar muito perto daquilo que, de repente, pode tirar as nossas forças. E é isso que o salmista Davi estava dizendo, sobre algo que estava dentro do coração dele, que minava as suas forças, que trazia esgotamento sobre ele, que trazia seca espiritual. Triste realidade é essa de pessoas que hoje vivem uma sequidão espiritual. Não tem mais fome, não tem mais sede, não tem mais entusiasmo pelas coisas do Senhor. A santidade virou um peso eterno e as pessoas parecem que estão carregando uma bigorna nas costas para poder viver a vida que o Senhor sonhou. Não é isso. Porque para aqueles que estão vivendo em fé, as nossas renúncias não são pesadas. Para aqueles que estão vivendo em santidade, mesmo as escolhas mais difíceis da nossa vida, elas representam o nosso temor ao Senhor e tão somente a Ele é que nós queremos glorificar. Então nós não podemos distanciar desse propósito eterno, maravilhoso, mas de fato a criptonita sempre nos surpreende. E eu e você hoje temos que responder essa pergunta. Qual é a criptonita das nossas vidas? Qual é a criptonita que tem te enfraquecido? Sendo um pouquinho mais prático, talvez a criptonita pode ser isso aqui. Para algumas pessoas, um celular hoje pode ser o seu grande motivo de fraqueza. Para outras pessoas pode ser os seus relacionamentos. Tem gente que tem relacionamentos tão tóxicos, tão malignos, revestido muitas vezes de beleza, mas são relacionamentos que minam a sua força. A ousadia está em muitas vezes reconhecer o que tira a nossa força e fazer a renúncia daquilo que tira a nossa força para poder viver o propósito de Deus em nossa vida. Para isso, talvez alguns terão que abrir mão, sim, de um celular, por exemplo. Para isso, alguns terão que abrir mão de alguns relacionamentos. Você vai ter que, em algum momento, escolher a quem você quer servir. A Bíblia diz que quando Elias estava lá diante dos profetas de Baal, ele se levanta como uma voz profética, porque pelos olhos naturais não tinha como vencer aquela batalha, mas pelos olhos espirituais ele sabia que tudo para que aquela vitória fosse conquistada era o seu posicionamento. Então ele chega para o seu povo, ele chega para o povo de Israel e ele fala: até quando vocês vão ficar cogitando entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, sirva a Baal, mas se o Senhor é Deus, sirva ao Senhor. A palavra do profeta estava a dizer aquilo que nós precisamos entender hoje. Quem é Baal na sua vida? O que é a criptonita que tira as suas forças?
Então precisamos escolher hoje a quem devemos servir. Se o Senhor é Deus, sirva ao Senhor. Porque não dá para ficar em cima do muro, não dá para ter uma meia fé, uma meia santidade. Não dá para ser mais ou menos crente. Tem gente que insiste com essa ideia de que é possível ser um crente mais ou menos. Como eu disse, talvez tenha algumas pessoas que até se orgulham de falar, vou todos os domingos à igreja. E daí? Se a sua vida não mudou? Se as escolhas continuam sendo erradas? Se você ainda continua brincando com a criptonita? Se você é um crente morno, um crente fraco, se você está vivendo aquém daquilo que Deus sonhou para a sua vida, o que significa ir à igreja todos os domingos? Nada. Nada. Porque o que fala a respeito da nossa vida em Deus não são os nossos atos religiosos, mas sim a nossa posição espiritual. Eu quero chamar o louvor aqui, que eu já estou me alongando demais, mas eu quero partir para finalizar dizendo para você que Deus não está contente com uma vida mais ou menos. Que para viver tudo aquilo que Deus sonhou para a nossa história, nós precisamos nos posicionar definitivamente aos pés do Senhor, orando todos os dias e clamando, Senhor, derrama da tua graça, derrama do teu poder. E talvez essa palavra final seja exatamente para você que está vivendo em um lugar de mornidão. Talvez muitas pessoas estão desconectadas da fé. Elas se acostumaram com uma vida sem Deus. Elas se acostumaram com Deus sendo só o Deus do momento difícil. A porta de emprego se fechou, corre para Deus. A enfermidade apareceu, corre para Deus. As lutas chegaram, vamos orar e vamos jejuar. Mas sabe, são pessoas que não estão desfrutando da alegria diária que Deus quer proporcionar. São pessoas que não estão vivendo tudo aquilo que Deus sonhou para a sua vida, porque elas escolheram por si mesmas viver aquém do chamado de Deus para a sua história. E hoje eu creio que Deus tem uma palavra para a nossa igreja, para o nosso povo. Eu creio que no início da série de mensagens que Deus colocou no nosso coração, o que Deus quer talvez fazer com muitos de nós é reacender a chama, é lembrar você do seu chamado, é lembrar você que você não está aqui por pessoas, você não está aqui por conveniência, você não está aqui porque você não tem nada para fazer em sua casa, você está aqui porque Deus o chamou desde o ventre da sua mãe, Ele tem um grande propósito na sua vida. E que o Senhor quer levar você a uma dimensão maior. E que o Senhor, Ele não deseja que você nem estagne e muito menos retroceda na fé. Mas para isso nós precisaremos ter sabedoria. Para isso nós precisaremos nos levantar. Para isso nós precisaremos entender qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. Uma das frases que eu marquei aqui, eu não queria deixar de compartilhar com o seu coração. Está escrito isso no livro e me ajudou bastante a entender um pouco da dinâmica da criptonita, onde ele diz assim que o pecado faz com o crente o que a criptonita faz com o super-homem. O pecado faz com o crente aquilo que a criptonita faz com o super-homem, ou seja, mina as suas forças. Então, como Elias disse, hoje precisamos escolher a quem queremos servir, a Deus ou a Baal. Hoje precisamos escolher qual é o caminho que nós vamos dar à nossa vida. O Senhor nos chama para viver uma vida de fé, uma vida de santidade, aonde santidade não representa peso. É uma alegria sofrer pelo nome do Senhor. É uma alegria carregar a cruz, mesmo que doa, sabe? Porque eu sei que eu estou vivendo debaixo do propósito de Deus. Não tem nada mais libertador. Não tem nada mais
suave, por mais que as batalhas cheguem, por mais que as lutas sejam constantes, não tem nada que seja melhor do que viver no lugar que Deus nos chamou para viver. Porque ali até as nossas lutas mais difíceis, ali até as batalhas travadas mais profundamente, ali nós seremos recompensados pelo Senhor. Nós sentiremos aquela brisa suave de alguém que realmente está fazendo aquilo que Deus nos chamou a fazer. E às vezes nós estamos vivendo tudo aquilo que a vida nos propõe, menos aquilo que Deus realmente nos chamou a viver e fazer. E essa é uma noite para reflexão, para entender que talvez a fraqueza, talvez as suas forças minadas sejam fruto das escolhas erradas, das pessoas tóxicas com quem você tem andado, das pessoas que não têm ajudado você a projetar a sua fé, a olhar com alegria, a olhar com certeza de uma esperança, de um futuro melhor, de uma vida santificada, de uma vida devotada ao altar do Senhor. Pessoas, coisas, celular, motivações erradas, tudo isso tem enfraquecido a motivação principal da nossa vida, que é viver uma vida que agrada o Senhor. Eu quero, essa noite, ao invés de te convidar a ficar em pé, eu fiz isso hoje de manhã também no nosso culto da manhã. Eu queria levar você para um momento agora com o Senhor. Eu queria que você tivesse, talvez aí assentado, mas de preferência, se você tiver condições físicas, eu queria que você fosse a um lugar agora de humilhação. Elias, quando estava no Monte Carmelo, orando porque já havia 7 anos que não chovia sobre Israel, a Bíblia diz que ele se coloca na posição da mulher grávida. Naquela época era uma desonra para o homem se colocar na posição da mulher grávida, que é a posição que ela dava à luz. Mas Elias sabia que o único jeito de Deus escutar a sua voz era por meio da humilhação. Então ele dobra os seus joelhos. A Bíblia diz que ele coloca a sua cabeça entre os joelhos para simbolizar a humilhação dele, para dizer: Senhor, eu não sou nada sem o Senhor. Se o Senhor não estiver me abençoando, se o Senhor não estiver dirigindo os meus passos, se o Senhor não estiver comigo, quem sou eu? Então, a posição de humilhação dele atraiu o favor de Deus. E eu senti muito forte sobre o meu coração essa manhã que nós também precisamos ir para esse lugar de humilhação, de reconhecer as nossas fraquezas, de reconhecer aquilo que tem tirado o poder de Deus das nossas vidas, de nos humilharmos diante do Senhor. Nós não estamos nos humilhando diante de homens, nós estamos nos humilhando diante do Criador de todas as coisas, e é Ele que nos chama para esse lugar de humilhação, aquilo que a Bíblia chamava de pano saco, de cinzas, de cobrir a nossa vida com autoridade, através da humilhação, atraindo sim o favor de Deus sobre a nossa vida. Então nos humilharemos diante do Senhor, então reconheceremos a voz de Deus, e aquilo que Ele nos chama a viver esses dias. Abrimos o nosso coração para Ele, que é o único que pode ouvir a nossa voz, que é o único que pode sustentar a nossa vida, é o único que pode atender a nossa oração. Você não está se dobrando diante de pastor, você não está se dobrando diante de homens, você está se dobrando diante do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, o Criador de todas as coisas, aquele que te conhece, aquele que sonda o seu coração, aquele que sabe de todas as coisas e até mesmo sabe os fios da sua cabeça. Ele tem contado até mesmo os fios da sua cabeça, Ele conhece cada desejo, Ele conhece cada anseio. Dobre-se diante dEle, ouça a voz dEle essa noite. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão,
como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Senhor, escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Eu nada sou sem ti, Senhor. Eu perdido estou sem ti. Sou sem ti, Jesus, eu perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti, perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti, amado da minha alma, perdido estou sem ti. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. À medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, Senhor. À medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. À medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Senhor, uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz.
Põe em mim teu coração, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, Senhor, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti. Necessita mais de ti, Senhor. Necessita mais de ti. Necessita mais da sua presença. Necessita mais de ti. Necessita
Aleluia. Ah, Senhor, é esse lugar, Senhor. É esse lugar que hoje nos encontramos. Nós nos humilhamos diante da Tua presença, Senhor. Nós humilhamos diante do Senhor para reconhecer que não somos nada sem o Senhor, que o Senhor é a nossa força. E é por isso que, Senhor, nós estamos aqui também para confessar. Nós estamos aqui para abrir o nosso coração e dizer que todas as vezes que nós nos inclinamos ao pecado e que nós vemos as nossas forças espirituais se esvaírem, nós sentimos a falta da Tua presença. Nós sentimos, Senhor, quanto o nosso corpo, a nossa alma anseia, e que nós só conseguimos respirar espiritualmente quando nós estamos no lugar que o Senhor nos chamou para estar. Por isso nós confessamos, todas as vezes que nós declinamos da nossa fé, todas as vezes que nós nos esquecemos do nosso chamado, nós confessamos todas as vezes que nós nos permitimos viver em circunstâncias tóxicas que tiraram a nossa força, que nos tiraram do propósito do Senhor para a nossa vida. Mas hoje nós estamos arrependidos, Senhor. E hoje nós queremos nos levantar desse lugar. Nós queremos declarar sim a vida no Senhor. Nós queremos declarar que sim, o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e que o nosso lugar, Senhor, é reinando com o Senhor. O nosso lugar é o lugar de governo. O nosso lugar é o lugar onde nós vivemos aquilo que o Senhor nos chamou a viver. Por isso, nos levantamos agora do nosso tempo de humilhação para celebrar a vida que o Senhor nos deu, para celebrar a vitória que nós temos em Cristo Jesus. Então, se levante agora, meu irmão. Se levante para celebrar. Se levante para reinar com Cristo Jesus. Se levante para tomar posse do lugar que Deus te chamou. Aleluia! Me chamou, eu renasci, Ele me criou para algo declare bem isso. maior. Ele te chamou para algo maior. Já não há vergonha nem condenação, sua graça inundou o meu coração. Ele me criou para algo bem maior. Eu sei que eu fui feito pra vida eterna. Deus me chamou, eu renasci, Ele me criou pra algo bem maior. Já não há vergonha, já não há vergonha, nem condenação, sua graça inundou o meu coração. Ele me criou pra algo bem maior. Eu sei que eu fui feito pra vida eterna. Deus me chamou, eu renasci, Ele me criou pra algo bem maior. Já não há vergonha nem condenação, sua graça inundou o meu coração. Ele me criou pra algo bem maior. Celebre o Senhor. Celebre ao Senhor. Celebre o Senhor. Ele nos criou para algo bem maior. Aleluia. 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 Coloque uma de suas mãos sobre o seu coração
Espírito Santo de Deus, nós reconhecemos a Tua presença nesse lugar. É perceptível, Senhor, a Tua visitação. Ah, Senhor, nós não queremos parar aqui, nós queremos que continue. Nós queremos que seja assim também na segunda-feira. Nós queremos que seja assim também na semana, nos nossos relacionamentos. Unge o Teu povo, Senhor, unge a Tua igreja. Cobre-nos com o Teu sangue. Enche-nos de sabedoria. Enche-nos, Senhor, de graça. Nos dá o discernimento para fazer as escolhas corretas. Unge os nossos olhos para que possamos apenas apontar para os lugares que glorificam o Teu nome. Unge as nossas mãos para que possamos declarar cura e libertação sobre as pessoas. Unge, Senhor, as nossas bocas para que delas saiam as palavras de edificação, de cura, de restauração. Capacita-nos com Teu Espírito Santo para que possamos viver uma vida de vitória, uma vida sobrenatural, para que possamos viver tudo aquilo que Deus nos chamou a viver. Sim, Senhor, nós pedimos que o Senhor possa transbordar a Tua graça e do Teu favor sobre as nossas vidas. Somos dependentes do Senhor, somos dependentes do Teu agir. Fica conosco, Espírito Santo. Enche-nos de sabedoria, de graça, para uma semana de vitórias. E assim, eu abençoo o Teu povo para a melhor semana das suas vidas, para que eles possam sair essa semana e romper em fé, e romper em ousadia, e viver todos os Seus propósitos, Pai. Nós os abençoamos para que o lugar onde eles colocarem a planta dos seus pés, ali seja cheio da presença, ali seja um lugar abençoado pelo Senhor. Sim, ajuda o Teu povo, Senhor, dirige a Tua igreja para que possamos testemunhar os poderosos feitos do Senhor por essa terra. Essa é a nossa oração e esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Dê teu melhor aplauso ao Senhor, declare a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele toda a adoração. Seja exaltado, Senhor, seja exaltado, Jesus, seja exaltado, Senhor. Eterna, Deus me chamou, eu renasci, Ele me criou pra algo bem maior. Já não há vergonha, nem condenação, Sua graça inundou meu coração, Ele me criou pra algo bem maior. Vamos só as vozes dizer isso, vamos lá. Eu sei que eu fui feito pra vida eterna, Deus me chamou, eu renasci, Ele me criou pra algo bem maior. Já não há vergonha, nem condenação, Sua graça inundou o meu coração, Ele me criou pra algo bem maior. Aplauda o Senhor. Amém, querido, amém. Você vai se despedir das pessoas dizendo: Deus te criou para algo bem maior. E dê uma boa semana a essa pessoa em nome de Jesus.